A seleção americana sofreu depois de ter ficado apenas com a medalha de bronze na última Olimpíada em Atenas. Ele afirmou que se não ganhar o ouro desta vez, nem volta para os Estados Unidos. Vai ter que morar na Itália e mudar o nome para Kobe Giovanni. Outros craques do basquete americano aproveitaram a segunda-feira de folga para um passeio. Chris Bosh, Tishal Prince e o treinador Mike Krzyzewski viajaram 1h30 para ver de perto a Grande Muralha da China. Bosh aproveitou para dizer que o próximo adversário, a seleção de Angola, será encarado com seriedade. Hora de saber como está o Brasil no quadro de medalhas. Marcelo Torres. Os Estados Unidos têm a seleção dos sonhos, mas por enquanto quem vem brilhando nesta Olimpíada é a China. O país está em primeiro lugar no quadro de medalhas. Logo depois vem a Coreia do Sul e só na terceira posição aparecem os americanos. Com as medalhas conquistadas nesta segunda-feira, o Brasil está em 30º lugar. A China lidera e, claro, os chineses ficam radiantes. O orgulho nacional nunca esteve tão à mostra. Para os chineses, a Olimpíada é como uma vitrine. Eles veem e fazem questão de serem vistos. O relógio marca meio-dia no centro comercial de Pequim. Enquanto o Brasil dorme, os chineses comemoram e compram. Levei lembranças da Olimpíada e isso é muito importante para nós, diz a chinesa. A China que luta e vence é o tema de boa parte das vitrines. Naquelas lojas típicas para turistas, os chineses é que alavancaram as vendas. Com estrangeiros como nós, eles se esforçam para vencer a barreira da língua. Where are you from? De onde você vem? Pergunta com dificuldades o vendedor. Beijing. Eles aprenderam um inglês bem básico para falar com os estrangeiros, mas se a gente pergunta alguma coisa mais complicada, eles não sabem responder. Primeira tentativa. What's your mother language? Qual é a sua língua mãe? Diz o vendedor. Eu respondo. Minha língua mãe é o português, digo. Uma frase que saiu do script. E aí ele já não entende mais. I'm sorry. As dificuldades só não são maiores porque o povo do país comunista não para de consumir. Comprei a bandeira da China, diz o jovem, que também se esforça para se comunicar. É uma das consequências de uma grande campanha emotiva. Very nice, sweet, friendly. A senhora dos Estados Unidos diz que eles são amigáveis, prestativos e consumistas. Mais do que inundar as lojas, gastar muito dinheiro para ter lembranças do próprio país, boa parte dos chineses encara a Olimpíada como uma oportunidade única. Um momento de mostrar ao mundo uma China forte, moderna e feliz. Vestida com as cores da China, Cui Xin acha que os ocidentais viam os chineses como doentes, fracos, e agora é a oportunidade de mostrar o contrário. Foi o que ensinaram para ela e para milhões neste país, onde a maior parte da população sabe pouco, muito pouco sobre o que se passa além das fronteiras. Em 1000 anos é a primeira vez que podemos realizar este sonho, profetiza o simpático e nacionalista chinês, logo complementado pelo irmão. A China é cada vez mais forte, diz. China forte, imbatível e agora receptiva. Lição que aparece na canção da Olimpíada e que aqui se aprende desde muito cedo. Bom, no vôlei de praia é preciso ter cuidado com o que se fala. Os adversários podem entender tudo. Você vai ver agora que a língua portuguesa vem ganhando espaço nos Jogos Olímpicos. E não é só por causa dos brasileiros, não. Poucos atletas chegaram a esta Olimpíada com tanto esforço. Os angolanos Emanuel e Moraes conquistaram a vaga mesmo sem poder treinar em tempo integral. Tinham que trabalhar de segunda a sexta e só sobrava o fim de semana para se dedicar ao vôlei de praia. A história da preparação deles foi a de uma tática caseira que deu certo. E na vinda a Pequim, os dois parecem que estão em casa. Na chave deles, quase todo mundo fala português. Além do Brasil, tem uma equipe da Geórgia que disputa com atletas brasileiros naturalizados. Só os australianos não entendem o nosso idioma. A língua oficial não é só aquela que algumas pessoas dizem, inglês. Não, português também aqui é uma língua oficial. Se as vitórias ainda não vieram, pelo menos está sobrando tempo para fazer amizade com os adversários, com a ajuda da língua comum. Há um respeito maior entre nós, tratando de pessoas que falam a mesma língua, torna tudo muito mais fácil.
É verdade que o uso da língua portuguesa vem aumentando nos últimos Jogos Olímpicos. E isso é especialmente importante aqui na China. Até porque brasileiros, angolanos, portugueses e tantos outros parecem não levar muito jeito para falar o idioma daqui, o mandarim. Não é verdade, César Cielo? Aprendi, oi, tudo bem, obrigado, mas o pessoal fala inglês para todo lado aqui, né? Então a gente está tranquilo. Mas nunca é tarde para aprender. Pelo menos a dizer obrigado. Xexê. E agora vamos a outro nome da lista dos atletas brasileiros com mais chances de medalhas por aqui. No país, ele é considerado o judoca mais completo de todos os tempos. Thiago Camilo ficou em terceiro lugar na Supercopa do Mundo de 2008. Foi ouro no Pan-Americano do Rio e agora é esperança de medalha no judô aqui em Pequim. No Campeonato Mundial em 2007, esse paulista de Tupã venceu todas as lutas por ippon com técnicas diferentes. Então, atenção redobrada no tatame, hein? Vale a nossa torcida. De olho nele. Nós voltamos amanhã, diretamente de Pequim. Até lá. Ainda sobre a língua, é importante lembrar que Macau, que agora está sob domínio chinês, durante séculos falou e ainda continua falando o português. Eles ainda são muito jovens, mas isso não os impede de sonhar com uma Olimpíada. A classificação de ginastas brasileiros para finais inéditas enche de esperança a próxima geração da ginástica artística. Jonatas mora em uma favela na zona oeste do Rio. Leva 2 horas de ônibus para chegar ao ginásio. Aos 12 anos, sabe que escolheu um caminho cheio de tombos. Mas o ídolo está bem ali para não deixar esquecer. É preciso superação. Eu preciso treinar muito mais, preciso ficar muito mais forte para conseguir fazer os elementos perfeitamente. No Rio, os futuros aspirantes a Olimpíadas não param de chegar. Eu me esforço muito para melhorar, porque um dia eu quero chegar onde eles chegaram. O sucesso vem do feito inédito em Pequim. É a primeira vez que chegamos à final por equipes. Além disso, Jade Barbosa vai brigar por medalhas no salto e no individual geral, junto com Ana Cláudia. Daiane dos Santos tem chance de medalha no solo. A final acontece na madrugada de terça para quarta-feira. Já o estreante na Olimpíada, Diego Hipólito, pode levar o ouro na mesma modalidade no domingo. Olhando assim, parece até brincadeira de criança. Mas o treinamento da ginástica artística exige muita disciplina desde bem cedo. E todo mundo aqui, não importa a idade, já sabe bem o que quer. Eu quero estar na minha primeira Olimpíada aqui do Brasil, em 2016. A disciplina, eu acho que qualquer esporte que tenha um alto rendimento, ela é muito importante e necessária. O esporte busca um biotipo certo. Tem que ser baixo e ter força. Pedro já conta com a ajuda da genética. O irmão de Jade Barbosa se matriculou nas aulas este ano. Eu acho que é o jeito, assim, pouquinho em pouquinho, né? Daqui a pouco eu chego lá onde está ela. O futuro está nas mãos deles. Os movimentos não são iguais, mas isso ainda pode mudar. Pretendo ser melhor do que o Diego Hipólito. Vamos agora falar de saúde. Depois de um alerta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, muitos brasileiros ficaram preocupados com um tipo de bactéria até então pouco conhecido. A repórter Mônica Puga mostra agora como a micobactéria se espalhou por clínicas e hospitais do país. Elas são amigas e vítimas de um inimigo invisível. Há 2 anos, Elaine e Eliane fizeram videolaparoscopia para a retirada de pedras na vesícula. Mas o procedimento, que seria simples e rápido, se transformou numa doença grave. Elas foram infectadas por uma micobactéria. Eliane já fez 3 cirurgias para a retirada de nódulos. Você não tem ânimo para trabalhar, para levantar. A gente acorda já apalpando. A gente nunca sabe quando é que vai ter que voltar a operar. Elaine parou de trabalhar e entrou em depressão. Eu demorei 7 meses para o médico diagnosticar o que eu tinha. A micobactéria ainda é pouco conhecida, mas os médicos já sabem que é mais poderosa que o bacilo da tuberculose. O micro-organismo permanece ativo no ambiente e infecta o organismo fragilizado do paciente que está na mesa de cirurgia. Pesquisas no Instituto de Microbiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostram que esta bactéria é mais tolerante na desinfecção dos equipamentos cirúrgicos. Além disso, muitas clínicas e hospitais não fazem a esterilização dos equipamentos em alta temperatura. Alguns estudos epidemiológicos sugerem que um grande número de cirurgias faz com que o tempo de exposição ao desinfetante acaba tendo que ser reduzido um pouco, né?
A micobactéria tem sido um transtorno para médicos e pacientes em centros cirúrgicos. Nos últimos 7 anos, já foram confirmados 1.937 casos em 14 estados brasileiros. A maioria foi registrada no Rio de Janeiro, Pará e Espírito Santo. 72% das contaminações foram em cirurgias do abdômen, 8% em cirurgias pélvicas, 5% em ortopédicas, 3% em plásticas e 2% em cirurgias estéticas. A Anvisa vai se reunir com os estados para repassar as normas de controle do surto. Qualquer cirurgia desnecessária tem que ser suspensa, né? E eu imagino que as cirurgias são marcadas pela necessidade. Pois é, como dizia um médico de família que conheci, mexer no corpo humano para fazer cirurgia só em caso de extrema necessidade, quando não há outra solução. Dr. Schilini. O IBAMA concedeu licença ambiental para a construção da hidrelétrica de Santo Antônio, na Amazônia. O anúncio foi feito pelo ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, com uma série de exigências. O consórcio que vai construir a usina terá que adotar 2 reservas ecológicas, pagar os custos da demarcação de terras indígenas e financiar programas de educação ambiental. A hidrelétrica no Rio Madeira, em Rondônia, deverá ficar pronta em 2012 e vai reforçar a geração de energia elétrica no país. A outra usina no Rio Madeira de Jirau ainda aguarda a licença do IBAMA. Se você tem ações da Petrobras, a companhia anunciou lucro líquido recorde de quase 16 bilhões de reais no primeiro semestre do ano. O aumento nos preços do petróleo e dos combustíveis ajudou nesse bom desempenho. A Bolsa de Valores de São Paulo teve a 3ª queda seguida e só em agosto já perdeu 8% do seu valor. O índice Bovespa caiu mais de 3%, fechou abaixo dos 55 mil pontos. É o patamar mais baixo em 7 meses. O dólar subiu quase 0,5%, fechou valendo R$ 1,61. Como acontece em Paris e Roma, o aeroporto mais movimentado do Brasil vai ganhar um trem. O Expresso Aeroporto ligará Cumbica ao centro de São Paulo numa viagem de 20 minutos. O trem deverá começar a funcionar no fim de 2011. A trabalho ou a turismo. Quem vai do Aeroporto Internacional de Guarulhos ao centro de São Paulo tem hoje 2 opções. Do ônibus ou táxi. É o caso de Valdir. Ele mora em Manaus, mas de 2 em 2 meses vem visitar a família na capital paulista. O analista de sistemas gasta R$ 250 para ir e voltar do aeroporto de táxi, 1/3 do preço da passagem aérea. Deveria ter logo o metrô aqui, né? Facilitaria muito. Não é bem um metrô, mas o efeito é o mesmo. A partir de 2011, um trem ligará a região central de São Paulo ao aeroporto de Guarulhos. A obra vai custar ao governo estadual e à iniciativa privada mais de 3 bilhões de reais e deve atender 19 mil passageiros por dia. Hoje, cada dia, o trânsito é mais complicado, mais difícil. Então, com o nosso Expresso Aeroporto, isso dá uma garantia de chegada, de horário. A passagem de trem vai custar no máximo R$ 28, o mesmo preço do bilhete de ônibus que faz o trajeto São Paulo-Guarulhos e 1/3 do valor da corrida de táxi. A maior vantagem, o passageiro não vai precisar enfrentar o trânsito. Se for depender do ônibus, com certeza vai, porque o trânsito aqui em São Paulo é meio complicado. 20 minutos é o tempo da viagem do Expresso Aeroporto. 30 dias é o tempo para as empresas interessadas na parceria com o Estado apresentarem as propostas. Pode até parecer pouco, mas para quem trabalha no aeroporto há 15 anos, além de atrasado, o trem vai custar caro. Na época que ficar pronto, vai depender do salário que eu estiver ganhando. O presidente colombiano Álvaro Uribe tem o apoio de 5 milhões de eleitores se quiser eleger-se pela 3ª vez. O Tribunal Eleitoral da Colômbia recebeu um abaixo-assinado com os nomes de colombianos favoráveis ao 3º mandato de Uribe. Os pacotes com os documentos foram transportados em carros blindados e serão analisados. O número de assinaturas é 3 vezes maior do que o exigido por lei. É o primeiro passo para o presidente colombiano voltar à disputa em 2010 por meio de um referendo constitucional. O presidente Lula, por exemplo, pensa diferentemente. Apesar do sucesso que ele atribui ao governo dele, tem dito e repetido que não quer saber dessa história de 3º mandato, porque isso contraria a democracia no Brasil. Ainda bem. Os bolivianos decidiram que Evo Morales continua na presidência do país. O referendo de domingo também fortaleceu a oposição e afastou 3 governadores. Policiais fazem a guarda na sede do governo de Cochabamba.
7 de cada 10 eleitores votaram pelo fim do mandato do governador do estado. Manfred Reis não admite a derrota e diz que vai lutar na justiça para ficar no cargo. Apegado à lei e nessa dinâmica vou continuar. Os resultados preliminares do referendo indicam ainda que os governadores de La Paz e Oruro também vão ter que deixar o poder mais cedo. O dia da votação foi tranquilo, apesar do clima tenso que tomou conta da Bolívia nas últimas semanas. Pelo menos 60% dos eleitores decidiram que Evo Morales deve continuar na presidência, segundo as pesquisas de boca de urna. Para seguir avançando na recuperação de nossos recursos naturais. Ao anunciar a vitória para uma multidão na noite de domingo, Evo Morales prometeu estatizar novas empresas e recuperar os recursos naturais do país. Ele pediu mais diálogo e união aos opositores. O presidente Evo Morales e os governadores separatistas de Santa Cruz, Tarija, Beni e Pando tiveram mais votos no referendo do que quando foram eleitos. Governo e opositores saem fortalecidos das urnas, o que para alguns analistas pode significar ainda mais divisão no país. Jacques Gomes Filho, de Buenos Aires, para o SBT Brasil. A polícia da Espanha prendeu 5 colombianos e 2 espanhóis acusados de manter uma rede de prostituição com brasileiras e colombianas. Segundo a polícia, as prostitutas estavam nas Ilhas Canárias e o faturamento da rede chegava a 2,5 milhões de reais por ano. Os espanhóis não informaram o número de brasileiras contratadas pela quadrilha. Os vigilantes particulares deveriam garantir a segurança de quem os contrata. Mas, segundo a Polícia Federal, a maioria desses profissionais é de pessoas clandestinas e que não têm treinamento. É difícil superar a indignação. Era o cara que eu pagava para cuidar da minha vida, zelar da minha segurança. Ele simplesmente me deu um tiro no meio do peito, sem que e sem pra quê. A bala passou a 2 centímetros do coração. Mário teve o pulmão perfurado. Ele fazia uma festa em casa às 7 da noite. O vigia do condomínio, que nunca fez curso para exercer a profissão, não gostou e atirou. Depois do episódio, Mário mudou de casa, mas os seguranças irregulares continuaram por aqui. Presença que se repete na maioria dos condomínios do país. De cada 10 vigilantes na ativa, 7 são clandestinos. A estimativa é de que 3 milhões de pessoas prestem serviço de segurança ilegalmente. Um número quase 6 vezes maior que o total de policiais civis e militares no país. Ela pode até estar ajudando, mas em contrapartida ela está passando informação do dia a dia da sua empresa, da sua loja, da sua casa, para uma pessoa chegar e te assaltar quando ele não tiver. Para trabalhar dentro da lei é preciso curso de formação, ficha limpa, testes físicos e mentais. Um caminho que nem todos querem ou sabem como trilhar. É o caso deste segurança de boate. Há 1 ano ele trabalha com uma arma na cintura e diz que não sabia da necessidade de uma especialização. Trabalhar de segurança, mas tem que usar arma, entendeu? E você já recebeu treinamento para usar? Não, nunca recebi treinamento ainda não. Você usa do jeito que você acha que é? Do jeito que eu acho que é. Os clandestinos estão por toda parte. O serviço do irregular é mais barato, só que a economia pode custar caro. O contratante colocou para trabalhar no seu estabelecimento alguém que não está legitimado a agir, ele pode responder, inclusive criminalmente, por qualquer delito que venha a cometer esse segurança clandestino. Então, a vigilância particular é perfeitamente admissível para proteger a propriedade privada ou mesmo bens públicos, como a gente vê. Agora, em casos excepcionais e que não se confundam com o papel da polícia, e é exatamente essa troca que está ocorrendo no Brasil. Com a polícia cada vez menos eficiente, as pessoas lançam mão dos chamados seguranças, entre aspas, a ponto de eles terem carro com luz piscando na rua, o que, convenhamos, é um absurdo. Revoltados com a má campanha do Santa Cruz do Recife, torcedores depredaram o estádio do clube. Foi na derrota por 1-0 contra o Icasa. O resultado deixou o time na lanterna da Série C do Campeonato Brasileiro. No fim do jogo, estes torcedores invadiram a sala de imprensa do estádio, atiraram pedaços de pau em equipes de reportagem e quebraram vidros. Assustados, jornalistas e radialistas arrombaram uma porta para fugir. O Ministério Público de Pernambuco pediu as imagens para identificar os torcedores. A soma de tecnologia com arte dá como resultado a interatividade. É o que quer demonstrar o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, que começou esta semana em São Paulo.
Navegar pelas águas da tecnologia é mergulhar num turbilhão de surpresas? Eu não entendi muita coisa não, sinceramente. Entender é o que menos importa. Vale o que sentimos quando tocamos. Parece que é alguma coisa magnética que tá te segurando ali. Quando mudamos os copos ou o corpo de lugar. Acaba virando um esporte mesmo, você pula mesmo, né? Você sente falta de ar. Ginástica ou dança? Carmen quer preencher a forma geométrica com o corpo. Vocês fazem uma forma diferente da minha. E se pararmos em frente a estes monitores para soltar a voz no microfone? Eu queria chegar num lugar e usar minha voz para mudar a TV. Arte ou só tecnologia? A linguagem eletrônica às vezes divide o mesmo espaço da linguagem artística, mas cabe ao espectador decidir experimentando a magia de alguns trabalhos. Cada forma vai ser uma arte, nunca vai ser uma coisa igual a outra. Pelas mãos criativas de Isako e Makawa, nossas vozes se transformam em bolhas sobre a imagem de uma floresta japonesa. Isako não hesita em dizer que a obra é de arte, preocupada em mostrar às pessoas a existência da própria voz. De 8 a 80 anos, o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica também recebe uma centenária. Bengala numa mão, aparelho para surdez na outra, para quem alcançou um século de vida, ouvindo pouco, enxergando mais ou menos e querendo muito saber desse mundo virtual. Sobre o trabalho com plantas de verdade que emitem sons, Miura foi crítica. Ela tá achando que eu acho que as plantas estão muito torturadas, muito aprisionadas aqui. Essa é a visão dela. Ou seja, entre a natureza e a tecnologia, ficou com a natureza. Obrigado pela audiência. Até amanhã, quando o SBT Brasil estará de volta, logo depois de Nada Além da Verdade. Fique agora com mais um capítulo de Pantanal. Boa noite e até lá.